Abra sua Bíblia comigo em segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 21, meus irmãos. Aleluia! Vou dar um tempinho para os irmãos encontrarem. A luta foi travada, meus irmãos, como a minha esposa mesmo falou. Nós passamos o dia bem. Quando foi chegando o horário do culto, ela começou a sentir dor. E eu comecei a repreender aquela enfermidade em nome de Jesus. Eu fui para o ponto de ônibus, eram umas 6h10 da noite, os ônibus não passavam. Quando passou já era 7 horas, deixou a gente lá na frente, bem para frente do Habib's, e viemos procurando, porque a última vez que eu estive aqui eu vim de carro. Aí entrei numa rua que não tinha saída, e eu falei assim: vamos adorar, meu Senhor, vamos adorar. Não tem ninguém que me impeça de adorar a Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. E chegamos lá, para a glória de Deus. Que seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Nos diz a palavra do Senhor: então houve fome. Capítulo 21, segundo Samuel, capítulo 21. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano. Vou repetir. Então houve fome nos dias de Davi por 3 anos, ano após ano. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor respondeu: é por Saul e pela sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. E o rei chamou os gibeonitas e disse a eles: ora, os gibeonitas não eram filho dos filhos de Israel, mas dos remanescentes dos amorreus. E os filhos de Israel haviam jurado a eles, e Saul procurou matá-los no seu zelo pelos filhos de Israel e Judá. Por conseguinte, Davi disse aos gibeonitas: o que farei por vós? E com que farei a expiação para que possais abençoar a herança do Senhor? E os gibeonitas disseram a ele: não queremos ter nem prata, nem ouro de Saul, nem de sua casa, tampouco por nós matarás qualquer homem em Israel. E ele disse: o que vós disserdes isto? O que vós disserdes, isto farei por vós. E eles responderam: o homem que nos consumiu e que maquinou contra nós, para que fôssemos destruídos e não restássemos em nenhum dos limites de Israel, que 7 homens dos seus filhos sejam entregues a nós, e nós os enforcaremos para o Senhor em Gibeá de Saul, a quem o Senhor escolheu. E o rei disse: dá-los-ei. O rei, porém, poupou Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que havia entre eles, entre Davi e Jonatas, o filho de Saul. Amém? Aleluia. Vamos fazer mais uma oração? Pai amado, Pai santo, aqui está a tua igreja amada, aleluia, que precisa ouvir a tua voz. Não deixe que as minhas fraquezas, as minhas limitações impeçam o mover do Senhor aqui nesta noite. Eu preciso ouvir a tua voz, Senhor. Eu quero
santo de Jesus eu te peço, vai repreendendo toda ação contrária do inimigo, Senhor, que quer roubar a atenção desta igreja, que quer roubar o vigor dessa alegria dessa igreja. Senhor, vai repreendendo agora toda ação contrária do inimigo, para que teu nome seja glorificado mais uma vez na vida deste vaso de barro. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não sei se os irmãos perceberam alguns detalhes aqui, nesse texto que lemos. Diz que a nação de Israel estava passando por uma grande fome. Uma grande... Quantos anos de fome, meus irmãos? 3 anos de fome. E quando o Senhor me deu esta palavra, eu confesso aos irmãos, eu nunca ministrei esta palavra. Nunca ministrei esta palavra. Eu sirvo a Deus, meus irmãos, desde os meus 14 anos de idade. Tem alguém aqui de 14 anos de idade? Aquele garotinho ali atrás tem quantos anos? 10. Eu aceitei a Jesus com 14 anos de idade. Faz 32 anos que eu estou aos pés do Senhor. E o que me chamou a atenção aqui, meus irmãos, é que a palavra que Deus me deu hoje é uma palavra para uma igreja jovem. É uma palavra para uma igreja moderna. Aleluia. Os irmãos vão entender no decorrer da mensagem que essa palavra tem endereço certo. Na minha época, quando aceitei Jesus, no dia 24 de agosto de 91, pouco se sabia sobre redes sociais. Pouco se ouvia falar sobre Facebook. Pouco, eu não me recordo. Naquela época, era raro as pessoas que podiam ter um computador em casa, porque era algo caro, algo que não era qualquer pessoa que podia ter. Mas hoje, meus irmãos, a igreja que nós estamos vivendo, a igreja do século 21, é uma igreja moderna, atualizada. Eu não sei se é uma igreja dinâmica, se é uma igreja viva, ou se é uma igreja dormente, uma igreja apática. Eu não sei dizer, meus irmãos, como que você está enxergando a igreja. Aleluia, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor que contempla todas as coisas, seus olhos são como chama de fogo. Aleluia, que contempla todas as pessoas em todas as partes. Ele sabe a necessidade desta igreja. Por isso que Deus colocou em meu coração esta palavra. E eu confesso aos irmãos, prometo aos irmãos, que vou ser fiel naquilo que Deus me confiou e vou entregar tudo. Não vou levar para casa nada. Aleluia. Se a comida estiver forte demais para você, coma pouco. Mas se a comida estiver boa, coma muito. O importante é que você não volte para casa com esta anemia espiritual, com esta fraqueza espiritual. Você vai sair daqui hoje fortalecido, renovado, transformado, cheio da graça, cheio da unção. Aleluia, aleluia. Abra sua boquinha e comece a comer esta palavra. Israel estava passando por 3 anos de fome, extrema fome. E quando eu olho para a igreja dos dias de hoje, eu vejo uma igreja faminta, eu vejo uma igreja sedenta, uma igreja que tem se alimentado de coisas que não traz força, uma igreja que tem se alimentado de leite, de água com açúcar. E essas coisas é muito bom, mas não traz substância. Essas coisas é muito bom, mas não traz saúde para a igreja, não traz força para a igreja vencer as batalhas. Aleluia. Meus irmãos, eu meditando nesta palavra fome, se eu trouxer esta palavra para um sentido figurado, essa palavra fome para um sentido figurado,
eu vou conseguir extrair algo de bom para os irmãos. Eu vou conseguir extrair algo de bom. Por exemplo, eu percebo aqui nessas 4 pessoas que aceitaram a Jesus, que eles estão com fome pelas coisas de Deus. Aleluia! Porque no momento que você escolhe assumir esta aliança com Cristo, descer as águas do batismo, é porque você não perdeu o paladar de ovelha. Você não perdeu o paladar de ovelha. Aleluia! Então, usando essa palavra fome para o sentido figurado, meus irmãos, eu vou conseguir extrair algo de bom. Eu vou aproveitar a fome que o irmão tem de fazer a obra de Deus e vou apresentar ele ao ministério como presbítero. Olha que coisa linda! Eu vou aproveitar a fome que o nosso irmão tem. Aleluia! Um homem de oração, um homem que vive pagando preço na presença do Senhor. Eu vou aproveitar a fome que ele tem e vou confiar a ele uma igreja para ele pastorear. Então veja, irmãos, que a fome, no sentido figurado aqui, traz alguns benefícios, mas no caso de Israel, fome aqui está no sentido literal da palavra. Aleluia! A palavra fome, irmãos, fala de necessidade para ser nutrido, necessidade de ser alimentado. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! O Senhor Jesus, ele diz, irmãos, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 6, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu gostaria que você perguntasse para a pessoa que está aí pertinho de você. Pergunte para ela assim: você já alimentou a sua alma hoje, meu irmão? Você já alimentou a sua alma hoje, querido? Louvado seja Deus! Você alimentou a sua alma? Agora eu vou mudar a pergunta. Aleluia, eu vou mudar a pergunta. Aleluia. Com que você tem alimentado a sua alma? Com que você tem alimentado a sua alma? Perceba, meus irmãos, que o inimigo, ele percebendo a carência da igreja, a fome da igreja, a necessidade das pessoas nos dias atuais, tem procurado alimentar a sua fome, tem procurado saciar a sua fome com as redes sociais. Ele tem procurado saciar a sua fome com filmes e séries, com sites de relacionamento. Por que não dizer com sites eróticos? Por que não dizer quantos casamentos sendo destruídos por causa dessa porcaria que Satanás tem oferecido? E não é somente para os jovens. Não tem idade para isso, meus irmãos. Não importa se você é casado, se você é solteiro, por causa da sua fome, da sua necessidade, da sua carência, Satanás tem usado dessas ferramentas, empurrando goela abaixo qualquer tipo de comida, qualquer tipo de porcaria, para tentar saciar a fome da sua alma. Jogos virtuais, sites de relacionamentos, filmes e séries, sites eróticos. Em 91 eu não podia falar sobre essas coisas, porque era outra igreja, outro povo. Mas hoje eu estou falando com a igreja moderna. Eu estou falando com uma igreja jovem que está sendo destruída, e se nós não fizermos alguma coisa por nossa igreja hoje, não haverá igreja amanhã. Porque uma igreja doente, uma igreja falida, ela está à beira da morte. Mas nesta noite o Senhor Jesus, Ele vai alimentar você.
E você vai voltar para casa renovado, curado, transformado, livre para adorar a Deus. A perda do paladar pelas coisas de Deus tem feito com que muitos de nós fiquem satisfeitos com as bolotas que Satanás tem ofertado. Aleluia! Quantos estão na casa do Pai e não conseguem sentir prazer numa palavra como esta? Já perdeu o paladar de ovelha, estão na casa do Pai e estão preocupados apenas com um cabrito. Quem se lembra, meus irmãos? O pai estava feliz porque o filho que estava perdido voltou, deu uma festa, deu um banquete, como o banquete que nós estamos tendo aqui, mas em vez do filho mais velho se alegrar, ele estava triste, porque nunca tinha ganhado do pai um cabrito. Quantas pessoas estão trocando as coisas de Deus, os banquetes celestiais, por um cabrito? Quantas pessoas estão fazendo, meus irmãos, como Esaú, no livro de Gênesis, capítulo 25, no versículo 32, os irmãos vão ver. Esaú na casa do pai, aleluia, por direito, ele tinha privilégios de gozar de tudo que o pai lhe oferecia, inclusive a primogenitura, mas ele trocou sua herança, sua primogenitura, por um prato de lentilha. E eu te pergunto nesta noite, você tem trocado as coisas de Deus em troca de quê? De um like? De uma curtida? Você tem trocado as coisas de Deus? Eu fico doente. Eu tenho Instagram, meus irmãos. Eu tenho Instagram. Eu fico doente quando eu vejo as meninas crentes viram de costas assim, jogam o cabelo para trás e ficam sensualizando e exibindo seus corpos. Eu fico triste quando eu vejo moças crentes que, em vez de ganhar as vidas com o seu testemunho, como as 4 pessoas que estão aqui, olha, que vieram aqui na frente, querem encontrar um bom casamento, um bom partido, exibindo seu corpo, exibindo seu cabelo, se esquecendo das coisas de Deus, meus irmãos, se esquecendo que um dia vamos prestar conta. A Bíblia nos diz que essas pessoas estão vivendo como uma porca lavada. A Bíblia nos diz, irmãos, a segunda carta de Pedro, no capítulo 2, versículo 22, diz que essas pessoas que estão fazendo esse tipo de coisa nas redes sociais, inclusive dentro da igreja, são como a porca lavada. Não vai adiantar nada você passar nas águas do batismo, meu irmão, se você não mudar a sua postura. Um banho na água não muda nada. O que vai mudar é o seu testemunho daqui para frente. Tem cara de crente, roupa de crente, se veste como crente, até canta como crente, mas adora viver na lama. Quer viver na sujeira, na lama. Já perdeu o linguajar de crente. Não somos mais crentes. Não somos mais crentes. Temos 2.000, 3.000, 50.000 seguidores que estão te seguindo para o inferno, que estão te seguindo para o abismo. Que Deus tenha misericórdia da nossa juventude. Que Deus tenha misericórdia de nós obreiros. Pedro diz que essas pessoas são como a porca lavada, que depois de limpa, você solta ela
mais. Foi só no dia do congresso. Eu estava trabalhando, meus irmãos. Eu trabalho no posto de gasolina, por isso eu não fui no congresso. Mas avivamento que acontece só no dia que o pregador de fora vem, não é avivamento, meus irmãos. É um teatro, é uma apresentação formal. O homem vai embora, a glória vai embora. Quando o homem vem, a glória vem. Isso é gente que está acostumada a comer qualquer porcaria. Porque crente que conhece a Bíblia não engole essas coisas. Glória a Deus, aleluia. E por causa desse descaso com as coisas sagradas, com as coisas simples, as alianças têm sido quebradas. Alianças quebradas. Eu queria ter tempo, meus irmãos, para falar sobre algumas alianças, mas eu vou deixar para um outro dia. Nós estamos falando sobre a fome. Que tipo de comida você está comendo? E que tipo de pessoas nós temos que ser na presença de Deus? Mas por causa desse comportamento, alianças têm sido quebradas. Deus, desde o início da criação, desde o livro de Gênesis, Ele instituiu com o homem pelo menos 7 alianças. Aliança adêmica. A primeira aliança, a aliança adêmica, que foi a aliança com Adão. A segunda aliança, a aliança noaica, que foi a aliança com Noé. A terceira aliança, a aliança abraâmica. A quarta aliança, a aliança mosaica, onde Deus entregou as leis através de Moisés. A quinta aliança, a aliança davídica. A sexta aliança foi a aliança que Deus prometeu a Israel, concedendo a terra prometida. A sétima aliança, para mim é a mais importante de todas, é a nova aliança do sangue e na graça que Jesus Cristo constituiu no Calvário. Deus fez com esta igreja pelo menos 7 alianças. Quantas alianças? Deus fez com esta igreja pelo menos 7 alianças. Aleluia. E após o arrebatamento, Deus vai constituir a última e derradeira aliança. A aliança messiânica, onde Israel, a igreja e o Messias vão reinar para nos aleluia, aleluia. Só quem tem aliança é quem é noiva. Só quem tem aliança é quem tem compromisso. Só quem tem aliança é quem é fiel. Aleluia. Tem muita gente por aí que nem usa aliança. Nesta noite você não está vendo a minha aliança. Aleluia, porque qualquer aliança como esta que está na sua mão, ela se quebra, ela se desfaz quando você não cumpre a parte do trato, quando você se torna infiel. Mas nesta noite, Deus fez uma aliança conosco, aliança de sangue. Quem tem aliança com Deus? Deixa eu ver. Quem tem aliança com esse Deus? Lamaço me decanta na vesteriana na marça. A fome chegou em Israel por causa de uma quebra de uma aliança. Nos tempos de Josué, 400 anos antes desse acontecimento, Josué fez uma aliança com os gibeonitas. Os gibeonitas seria a quinta nação que Israel ia banir do mapa e exterminar e aniquilar. E quando os gibeonitas perceberam que não poderia vencer o povo de Deus, eles usaram de
engano, fingindo uma falsa modéstia, fingindo uma falsa humildade, dizendo: nós seremos teus servos. Uma falsa aliança. E Josué, que não consultou ao Senhor, consultou a congregação, caiu neste laço dos gibeonitas. Agora perceba que 400 anos depois, as consequências do erro de Josué estavam caindo sobre o ministério de Davi. Eu percebo muitos homens aqui, homens eloquentes, obreiros, homens que são donos de campo, escolas teológicas, homens poderosos, fazendo todo tipo de aliança, fazendo aliança da igreja com a política, fazendo aliança da igreja com a maçonaria, fazendo aliança da igreja com o catolicismo. Todo tipo de aliança existe no meio da igreja. Mas eu vou te falar uma coisa. Aleluia, aleluia, aleluia. Vai chegar um dia, e já chegou, a fome está invadindo muitos ministérios, porque homens que deveriam fazer aliança com Deus estão fazendo aliança com o diabo. Se você ler as cartas do livro de Apocalipse, quando João escreve para as 7 igrejas da Ásia, em uma das igrejas tinha um trono, e era o trono de Satanás. Satanás havia instituído o seu trono no meio da igreja de Deus, por causa das alianças que muitos líderes estão fazendo com o inimigo. Mas nessa noite não olhe para o homem, não olhe para mim, não olhe para ninguém, olhe para Jesus. Aleluia. Foi Ele que fez a aliança contigo. Foi Ele que fez uma aliança contigo. Perceba, meus irmãos, que o pecado de Saul, quando quebrou a aliança, trouxe morte para a nação de Israel, trouxe fome para a nação de Israel, teve destruição para a nação de Israel. Às vezes a igreja não cresce, a igreja não desenvolve. É por causa de quê? Por causa do irmão que não ora? Por causa da irmã do ciclo de oração? Não, meus irmãos. É por causa da aliança que você escolheu fazer. Nesta noite Deus me trouxe aqui para quebrar alianças. Quebrar alianças do inimigo. Jesus está às portas. Não adianta ter veste de noiva, lâmpada, azeite e não ter aliança. Onde está a sua aliança, minha irmã? Onde está a sua aliança, meu irmão? Como está o seu compromisso com Deus, meus irmãos? Você vem no culto só para pingar cartão, para o seu nome aparecer lá no livro de relatório da sede? Ou você vem para esse lugar porque você tem uma aliança? Uma aliança com o Todo-Poderoso. Uma aliança que não pode ser quebrada. Uma aliança de amor. Aleluia. Percebe, irmãos, que nessa história fala de uma mulher chamada Rispa. Essa mulher não tinha nada a ver com a aliança que Saul tinha feito, quebrado. Aleluia. Essa mulher, por nome Rispa, ela não tinha nada a ver com a aliança que Saul havia quebrado. Aleluia. Mas por causa dos erros de Saul, ela perdeu os seus 2 filhos. Por causa de uma aliança com o inimigo, ela perdeu os seus 2 filhos. Por causa da aliança com o inimigo, a seca e a fome invadiu a sua casa por 3 anos. Aleluia. O Espírito Santo nesta noite manda eu te dizer assim: cuidado com quem você tem
feito aliança. Cuidado com quem você tem feito aliança. Meus irmãos, vocês teriam paciência de me ouvir mais 2 minutinhos? Eu já vou encerrar, meus queridos. Eu estou correndo para encerrar. Aleluia. Aleluia. Vocês percebem que hoje, um bebezinho de colo, se você colocar um celular na mão dele, ele para de chorar. Ele não incomoda você. Você limpa a casa o dia inteiro, varre, faz comida, e você deixa a internet cuidando daquilo que você deveria cuidar. É, Jesus. Da herança que Deus te confiou. Deus fez dos nossos filhos herança, e nós deixamos os nossos filhos na mão da internet. Como que é o nome dela? Como é o nome dela? A gente fala assim: fulana, liga o rádio, ela liga o rádio. Alexia, faz isto, faz aquilo. Nesta noite o Senhor manda te dizer: quem tem que fazer as coisas lá na sua casa não é Alexia, não. É você que tem que promover o pó. É você que tem que orar e interceder pelo seu marido, que não consegue largar por pornografia. É você que tem que tomar o nome do pó pelo seu filho, que passa a madrugada inteira acordado com aquele celular na cara. Aleluia, ainda dá tempo. Rispa ficou 6 meses lutando pelo corpo dos seus filhos mortos. O seu filho ainda está vivo. Está quase morto, mas ainda está vivo. Lute pela salvação dos seus filhos. Lute pela salvação da sua filha. Lute pela salvação do seu esposo. Lute pelo seu casamento. Lute por este ministério, por esta igreja amada, por este corpo que eu tenho. Glória a Deus. Quem tem que orar é você. Quem tem que subir é você. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu percebo na Bíblia, meus irmãos, uma mulher por nome, ela é conhecida como Sunamita. Segundo o livro de Reis, no capítulo 4, versículo 22, ela diz que quando o filho dela morreu, ela sabia onde buscar socorro. Irmãos, essa mulher pelo seu nome, por nome conhecida como a mulher Sunamita, ela disse que quando o filho dela morreu, ela sabia onde buscar socorro. Ela foi buscar socorro aos pés de Eliseu. E quando ela chegou lá onde Eliseu estava, ela não aceitou nenhum outro tipo de solução para o seu problema. Quando ela chegou até Eliseu, ela não aceitou nenhum intermediário. Ela não queria ouvir Geazi. Ela não queria ouvir ninguém. Porque o homem de Deus representava o próprio Deus na vida daquela mulher. Aleluia. Você quer que seu filho volte a viver? Você quer que seu filho ressuscite? Você quer que seu filho volte a ser uma bênção na sua casa? Aleluia. Leva as coisas de Deus para dentro da sua casa. Ela disse para Eliseu: eu não vou sair daqui enquanto tu não fores comigo. Eliseu teve que ir com ela, entrar lá dentro do quarto onde o menino estava morto. Parece que eu vejo o Espírito de Deus entrando naquele quarto agora. Ele vai entrar naquele quarto onde aquela pessoa está morta espiritualmente, com depressão, com desejo de suicídio, com desejo de morte. Aleluia. Vai acontecer como aconteceu com o
se esconde, irmão. Acã que colocou o pecado dentro da tenda, escondeu dentro da tenda. Acã, porque tinha o rabo preso. Tire a senha do seu celular. Se você não pode confiar na sua esposa, você vai confiar em quem, meu irmão? Se você não pode confiar no seu marido, em quem você vai confiar? Que casamento é esse que vai dar ao fracasso? Casamento de aparência, casamento de mentira. Xalabagaço e decanarabás. Telerianarabaço e decanarabás. Essa mãe não aceitou o filho morto, não. Aleluia. A outra mãe que eu dou os parabéns. O marido dela, servo do Senhor, morreu. E ela ficou com duas dívidas. Ela ficou com uma dívida muito grande. E o credor queria levar os seus filhos. Tudo que o diabo está oferecendo para os seus filhos, para o seu casamento, para o seu marido, para a sua esposa, um dia ele vai mandar a conta. E quando a conta chegar, você vai pagar com a alma. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que ela foi buscar azeite para pagar a dívida. Se você buscar azeite, aleluia, Deus vai dar condição para você pagar essa dívida e você não vai ficar devendo nada para ninguém. Aleluia, O diabo Deus. não vai poder usar o seu rosto, não. Se você entrar no meu Instagram, você vai ver, está assim de homossexual no meu Instagram, está assim de lésbica no meu Instagram, está assim de garotas de programa no meu Instagram, e está assim, olha, assim. Mas todos eles têm que ouvir que Jesus salva, que Jesus transforma, que Jesus cura, que Jesus liberta, aleluia, que Jesus restaura. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Eu vou finalizar agora. Aleluia. A Bíblia diz que a mulher, a viúva que estava saindo de Naim, com seus filhos já mortos, sem vida, sem sonhos e sem esperança, teve um encontro com Jesus. Você que gostaria de ser tocado por Jesus agora e restaurar a sua aliança com Deus, sai do seu lugar, venha até o altar. Não é vergonha não, meus irmãos. O altar é para mim, que sou pecador arrependido. Tem alguém além de mim que gostaria de fazer uma aliança com Deus, abrindo mão de todo esse lixo que você vê no TikTok? Tem alguém que gostaria de vir fazer uma aliança com Deus? Eu passo a direção do trabalho do nosso pastor e agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. É forte.